Muito boa tarde, queridos internautas, queridos ouvintes, telespectadores, você que se liga no nosso Instagram do Bola no Rádio Oficial, no Facebook da Rádio Classista e no Facebook do programa Bola no Rádio, todas as nossas plataformas aí, também no nosso Spotify, acompanhando aí. Hoje vamos fazer uma entrevista, né? Vamos aqui com a Raíssa Martins. Recentemente ela apresentou aí o trabalho de conclusão do curso de jornalismo. Ela é produtora, repórter, né? Já vai colar grau agora, já posso considerar jornalista, né? Posso chamar de podcast, né? Porque podcast é que ela faz, quem é podcast faz os programas de áudio, né? Em podcast, formato podcast. Pois ela é autora do podcast Fora o Baile, né? Que ela criou para, inclusive, faz parte do trabalho de conclusão do curso dela. Ela entrevistou nesse trabalho Marilena Lima, famosa Marilena Lima, repórter conhecida, a Lívia Rocha também, ali do Vozão, do canal do Vozão ali, a Denise Santiago, da TV Diário, Karine Nascimento, a gente conhece ali do Futebolês, né? Clarice Nascimento e a Rafaela Brasileiro. A nossa entrevistada trabalhou ali na Verdinha, né? E no Globoesporte.com. Muito bem-vinda, Raíssa. Perguntar a você aqui, por que a ideia desse podcast aí, falando de mulher no jornalismo esportivo? Será que foi uma forma de você fazer a sociedade refletir sobre a pouca presença feminina na cobertura esportiva? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar podendo falar sobre o meu trabalho aqui. E a primeira ideia que eu tive para fazer o meu podcast foi para enaltecer mesmo o trabalho dessas repórteres que são tão poucas aqui no mercado do jornalismo cearense. Eu estagiei durante um tempo, né? Você bem lembrou, na Rádio Verdes Mares, e eu sempre presenciei a cobertura e tal, mas com a ausência de mulheres. E também participava, né? Quando criança, ouvia as transmissões, enfim, sempre fui muito ligada com o futebol e sempre notei essa ausência da presença feminina. Então foi um tema que eu quis retratar no meu trabalho, até de certa forma mesmo para fazer com que as pessoas reflitam se a gente tem uma presença feminina muito maior agora na TV, nas redações, mas o rádio ainda se mantém como um ambiente pouco explorado por elas, né? E é sobre esses assuntos que eu trato no podcast com a Marilena Lima, porque ela foi a primeira repórter esportiva de rádio aqui no estado. A Lívia Rocha trabalhou no rádio também, depois ela saiu, não está mais atuando no rádio. A Denise Santiago e a Karine Nascimento, porque são repórteres atualmente, né, trabalham no rádio de hoje em dia, e a Clarice Nascimento e a Rafaela Brasileiro, porque são estudantes de jornalismo. Eu quis tratar mais ou menos a perspectiva de pessoas que estão na faculdade e que não se sentem representadas, né, nesse rádio de hoje. Inclusive, a gente, coincidentemente, nas últimas semanas, a gente trouxe a Ingrid Nascimento para participar do programa. A gente tinha convidado ela há alguns meses atrás, mas ela não pôde, né? Agora ela se dispôs a participar, aprender um pouco sobre jornalismo esportivo, e coincidentemente a gente está fazendo essa entrevista com você, né? E eu vou passar para ela, pela mulher, né? De mulher para mulher, fazer uma pergunta aí para você. Olá, Raíssa, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Enfim, primeiramente, te parabenizo pelo pouco tempo que você tem no jornalismo. Já é um tempo já bem, como que eu posso dizer, prazeroso, bonito a sua trajetória até aqui. Te parabenizo também pela sua colação de grau. E vamos lá para a pergunta. A minha primeira pergunta é: lugar de mulher é onde ela quiser. Essa é a frase mais utilizada por mulheres fortes e independentes que dispõem a ocupar o espaço que merecem. Em meio a tudo isso que acontece no mundo sobre preconceito e machismo, quais as outras dificuldades encontradas pelo caminho? Bom, Ingrid, obrigada pela pergunta e obrigada pelos elogios também. Eu acredito que os desafios da mulher no esporte são diários, né? Eu pude atuar numa redação esportiva durante 2 anos, dessa minha pequena carreira, né, que eu ainda estou construindo. E, assim, os desafios são desde você chegar num dia e ser colocada, de certa forma, para escanteio de notícias mais importantes, porque outras pessoas precisam fazer, e pessoas mais experientes, até, de certa forma, você chegar nos outros locais e lidar com os olhares de dificuldade,
uns olhares de desconfiança das pessoas, por ser nova, né? Eu falo, né? Falando de mim mesmo, por ser nova, por ser mulher, as pessoas não acreditam, né? E quando eu falo as pessoas, leia-se homens, né? Não acreditam que você está ali porque quer, porque gosta. Várias vezes em que eu fui participar de coberturas, me perguntaram se eu gostava mesmo do esporte, ou se eu tinha entrado no estágio só porque era aquela vaga que estava disponível. E eu sempre respondi que não, porque eu gostava, que eu acompanhava, e estava ali por prazer, porque eu gosto mesmo, não porque fui colocada, né? Eu acho que esse processo de aceitação das pessoas, de não te julgar porque você está trabalhando no esporte, mas aceitar que você está trabalhando lá. Eu acho que essa desconfiança e meio que provar todos os dias que você sabe e que você merece estar ali é o principal ponto, né? Que meio que desgasta a gente durante essa rotina. Muito bem, Muito obrigado. Raíssa, agora passar para o nosso Wellington Silva. Boa tarde a todos da bancada, em especial a Raíssa, né? Mais uma presença feminina aí, parabenizar também, como a Ingrid falou, né? A gente fica feliz por ter a Ingrid e hoje a presença feminina da Raíssa, né? Minha pergunta para a Raíssa é de onde surgiu esse desejo, essa paixão pelo jornalismo esportivo? Quando foi que surgiu, né? Obrigada pela pergunta. Eu sempre acompanhei esporte, mas assim, nunca pratiquei de verdade, né? Não estava atuante no meu dia a dia. Gostava de assistir campeonatos, tudo que era, todo tipo de esporte que era possível assistir, a Olimpíada, Copa do Mundo, enfim. E eu tinha muitos vizinhos aqui no bairro que escutavam muito rádio, e aí eu, sem nada para fazer, escutava também. E eu acho que a decisão mesmo de fazer jornalismo foi do ensino médio para a faculdade, onde eu precisei escolher meu curso, e pensei, por que não jornalismo? E por que não jornalismo esportivo, né? Sempre foi uma área que eu me identifiquei muito, sempre gostei muito, e fui de cabeça desde a faculdade. Iniciei fazendo os trabalhos voltados para o jornalismo esportivo. Os estágios que eu fiz também foram na área do jornalismo esportivo, tanto na TV Unifor, que a universidade proporciona para a gente, esse laboratório lá essa vivência prática, quanto também no Sistema Verdes Mares, né? Eu já entrei para a vaga no esporte e aí eu sempre me identifiquei muito, então eu não cheguei a experimentar outras áreas, né? E claro que a faculdade te dá uma base muito boa sobre as outras editorias do jornalismo, mas a minha preferência mesmo sempre foi pelo esporte. Isso aí, independente do sexo, masculino ou feminino, o jornalismo hoje realmente está sendo desafiado cada vez mais, até por causa das novas tecnologias, essa dinâmica toda, né? Passar aqui deixei o Wesley por último, que ele realmente costuma se estender mais nas perguntas, aí eu deixei ele para fazer a última. Wesley Rodrigues, boa tarde. Ézio, pelo amor de Deus, Ézio Rodrigues. Vamos, Ézio, cadê você? Ele tá aqui, Ézio, você liga o microfone, Ézio. Não foi o Orenilton, não, que desativou o microfone dele? Ativa aí para ver. Pronto, pronto. Então vamos dar continuidade aqui, esperar que o Ézio apareça aí. Pronto, vai, Ézio. Pronto, desativei. Orenilton, lembrar que você é que tem que desativar, não eu toda hora, né? Já que não... para poder não ficar olhando. Boa noite aí, desculpa, boa tarde, ouvintes aí do programa Bola no Rádio. Carlos, você falar assim, né, cara, você tá desprestigiando o colega, hein, mano? Se eu falo de muito, você fala de pouco. Boa tarde aí, Raíssa, desculpa aí, né? A gente tem que também, né, ter a nossa volta, né? Jornalismo é assim, principalmente em debate, né? Você sempre tem que contestar o que o colega fala. Raíssa, vou fugir um pouco dessa parte assim, mais pessoal que geralmente os jornalistas falam, né, nas entrevistas. Vou falar uma coisa mais técnica, né? Para poder também o pessoal conhecer um pouco dessa questão do jornalismo esportivo, né?
Eu vi ontem, né, eu vi uma matéria de um site chamado Observatório de Imprensa, né? E nessa matéria ele falou que no ano de mais ou menos 2014, a maioria dos jornalistas que usavam as mídias sociais, como podcasts, youtubers, sabe, né? As mídias sociais em si, eles faziam a matéria, publicavam a matéria, mas eles não se interagiam com o pessoal, certo? Então, eu estou querendo saber de você, Raíssa, se hoje essa interação ela existe ou continua da mesma forma desde 2004. Bom, eu acredito que existe sim essa interação, às vezes muito do que se fala na internet é utilizado, é trazido para a redação, falando da minha vivência, né, durante o meu período de estágio, às vezes torcedores do time X, do time Y, sobem alguma hashtag no Twitter, por exemplo, e a gente passa a acompanhar e monitorar aquilo e fazer um recorte, fazer uma matéria a partir daquilo. As redes sociais são um termômetro muito importante para o jornalismo em si. Eu acho que também, não só para você pegar inspirações de matérias, mas para que você contribua, faça uma matéria interessante, que ela gere também nas redes sociais. É muito importante que tenha esse compartilhamento mesmo, que a matéria consiga atingir novos públicos, porque essa informação vai sendo disseminada. Eu acho que é uma via dupla, né? Tanto a gente consegue se valer mesmo das redes sociais para fazer matérias, quanto as nossas matérias, né? Tanto em site, podcast, enfim, todo material que for produzido no jornalismo pode também ganhar uma outra proporção se ele for bem trabalhado nas redes sociais. Carlos? Hoje todo mundo está se esquecendo do microfone. Foi mal, pessoal. Desculpa aí. É porque a gente acaba desligando, fazendo em casa, a gente acaba desligando porque para evitar o barulho, né? Mas vamos lá, a pergunta que eu tenho para a Raíssa é porque teve uma matéria que eu vi também do All Sport, que a matéria fala o seguinte: faltam mulheres, sobram clichês e preconceitos. A matéria fala que apenas 13% das mulheres aparecem na tela, né, da TV, apareciam na época dessa reportagem, e a maioria era como repórter de campo, mas não participavam da bancada, né? Só eram 3 mulheres comentando aí na bancada e poucas na mesa redonda. Só tinha um programa lá que era o Esporte Interativo, que ainda é hoje, né? O Esporte Interativo tem muitas mulheres na bancada comentando. E será que é um desinteresse da mulher nessa área ou é que falta mesmo oportunidades, Raíssa, na sua opinião? Eu acho que pessoas interessadas existem sempre, né? O que falta mesmo é a oportunidade e abrir os caminhos para essas pessoas ingressarem, né? E eu falo das mulheres. Eu sempre trabalhei com pessoas muito competentes e tinha presença muito boa na redação de jornalismo de mulheres também, mas nem sempre essas mulheres vão ocupar cargos de mais destaque, de chefia, por exemplo, até meio pela desconfiança e por todo o machismo que isso retrata. Então, faltam mulheres, mas falta ainda que a sociedade se conscientize, que os meios de comunicação também abram portas, né? Eu conheço muitas pessoas, muitas mulheres que querem uma oportunidade, que fariam tudo para poder estar numa redação, trabalhar com jornalismo esportivo, mas às vezes não existe uma vaga, não existe uma oportunidade. Então a gente tem que lidar com esse desafio todo dia. São poucas, e a partir do momento em que mais uma mulher ingressa no esporte, mais uma mulher passa a trabalhar nisso, é como se a gente subisse mais um degrau para tentar se igualar, né? Ter mais oportunidades. É isso aí. O Elton, o Wes jogou praga em mim, que o microfone dele deu problema, aí eu fui falar, reclamar, e acabou me esquecendo de ligar o meu também, né? Mas acontece. Ingrid, com você. Ok. Bom, a minha pergunta agora é voltada ao seu trabalho atual, que é o podcast. Por que fora o baile e não algo mais voltado ao esporte? E também, como foi entrevistar a Marilena Lima, a primeira repórter esportiva? Bom, acho que fora o baile fala muito sobre esporte, fala muito sobre futebol, né? Porque, até como eu falo no primeiro episódio, é um termo muito utilizado nas redes sociais para falar que quando o seu time deu um show, enfim.
jogou muito bem. E quando eu faço esse recorte do esporte, é mais específico para o futebol, porque são mulheres que atuaram no jornalismo esportivo de futebol. Todas essas pessoas que eu entrevistei estão relacionadas ao futebol. E eu acredito que é um termo que é muito, hoje em dia, está muito em alta e é fácil de falar, é fácil de você gravar na mente. Eu acho que isso também, a interação das pessoas é muito importante. Sobre a Marilena Lima, foi um certo desafio entrevistar ela, porque estamos em pandemia, né? Então, o contato foi todo pelo WhatsApp, pelas redes sociais, então teve um trabalhinho aí por fora. Fora que para a gente conseguir agendar também foi um pouco difícil, porque ela sempre estava ocupada, mas eu não queria deixar de entrevistá-la, porque ela tem uma importância muito grande. Ela foi a primeira repórter esportiva daqui, eu não queria fazer o trabalho, né, sem ter esse bate-papo com ela. Então, eu priorizei esse bate-papo com ela, que foi muito importante, foi muito engrandecedor. E ela foi muito, muito, muito legal da parte dela, porque ela não se mostrou abalada em nenhum momento pelas críticas que ela recebeu naquela época, enfim. Ela não ligava mesmo, né? Muito engraçado como é que ela fala sobre todo o período que ela passou no jornalismo esportivo daquela época. Vocês são mais jovens, né? Que eu estou Obrigada. vendo que a bancada bem jovem também. Não que eu seja velho, mas eu já conheço a Marilena Lima de algum tempo atrás, mas da época do programa policial, né? É. Essa época do esporte que você falou aí, realmente quando eu fui ouvir seus podcasts, Raíssa, eu também não sabia dessa história, que ela tinha sido repórter de campo, né? Acompanhando ali o trabalho do futebol, né? Quer dizer, ela abriu portas, né? Eu conhecia outras que fizeram, como a Denise, que atualmente está nos microfones da TV Diário, mas também teve a Carla Soraya, que foi uma grande repórter também. Tiveram outras repórteres femininas aí, e hoje tem a Ana Cláudia Andrade, tem várias repórteres hoje que estão realmente fazendo esse grande trabalho, a Karine, né, que está no futebolês, realmente está fazendo um bom trabalho também. Então, as portas que se abrem para a mulher também preencher esses espaços aí. O Ézio Rodrigues. Pronto. Ézio. Estou ouvindo. É porque eu estou ligando o microfone, que agora eu mudei a posição da câmera para poder facilitar, já que às vezes o nosso amigo da mesa, né? Às vezes ele esquece, né? Pronto. Raíssa, né? Continuando aquela questão do técnica do jornalismo, teve outra matéria que foi um caso, foi uma coluna, né? Do professor Sérgio Quintanilha, né? Que é na coluna dele, que é Alta Rotação, em que ele fala, né? Aqui no caso, que as redes sociais é fundamental para o jornalista, a não ser é fundamental para o jornalista, a não ser menos relevante no mundo da comunicação que seus colegas. Não sei se vou conseguir escutar bem. Consegui. Pronto. Aí a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você procura fazer, no caso, o seu conteúdo, né? Como é que você faz para torná-lo interessante para o povo, né? Porque você sabe que hoje mídia social, a gente sempre tem que ter uma característica diferente. Por exemplo, eu gosto de fazer mais essa parte artística da foto, eu gosto de usar mais esse linguajar aqui, porque é o que meu público atende. Qual é o diferencial do seu, no caso, Raíssa, para torná-lo interessante para o seu público? Bom, falando do podcast, né, em si, eu estou trabalhando com as redes sociais dele e já disponibilizei em todas as plataformas de streaming que podia, né, Spotify, Deezer, e tenho tentado fazer uma arte legal no Instagram, trabalhar bem essa questão do design mesmo, que se torna atrativo, sempre utilizar termos que as pessoas compreendam, tentar descrever como é que é aquele episódio, enfim, fazer, de certa forma, poder chamar esse ouvinte para escutar e dizer por que não, se você está com tempo livre, por que não dedicar a escutar esse podcast. Falando sobre a vivência da época do estágio, na época a gente trabalhava com muitas fotos, né? Dessa época
também muito design, porque muito texto também, né, falando do conteúdo voltado para a web, muito texto visualmente cansa. Então essas fotos funcionavam para dar um respiro, né, digamos assim, para o leitor. Então, claro, também utilizar as redes sociais é muito importante, o Twitter, o Instagram principalmente, que fazem com que as pessoas compartilhem muito mais. Isso aí, Wellington Silva. Passou um carro aí em algum local. Eu só não vou dizer que é na Duque de Caxias, próximo ao Coração de Jesus, para não entregar um colega. Mas, sobre a Raíssa, por ser um ambiente propriamente dito, dominado pelo masculino, né, você disse também que já sofreu algumas dificuldades, algumas discriminações, como todas, fato. Você já pensou em desistir desses momentos e qual foi a sua maior inspiração nessa área? Certo. Pensar em desistir tem um dia que você chega, né, depois do trabalho, por passar por muitas situações difíceis, acaba que bate um desânimo, enfim. Mas eu acredito que o amor consegue transcender isso. Então eu gosto muito do que eu faço e pretendo continuar, né? Estou muito nova ainda para desistir. Eu sei que eu não passei por algumas coisas, mas eu passei por tantas coisas assim. É ruim pensar isso, mas de certa forma eu acredito que ainda vou passar por muitos outros perrengues e eu não posso desistir nesse começo, né? Uma grande inspiração para mim na época que eu comecei na faculdade foi a Fernanda Gentil, né? Hoje em dia ela não está mais trabalhando no esporte, saiu, tem um programa dela lá na Rede Globo, mas ela sempre foi uma inspiração muito grande para mim por ser uma pessoa dinâmica, extrovertida, por falar uma linguagem jovem, conseguir cativar a pessoa. Então ela sempre foi um espelho para mim. Agora, falando de pessoas que continuam no esporte, eu falo da Bárbara Coelho, a própria Denise Santiago, que eu entrevistei e tive a oportunidade de trabalhar com ela, é uma pessoa fantástica, que cativa muito, e eu gosto disso, né? Ela sempre muito risonha. Então, apesar dos pesares, apesar dos desafios que a gente tem todos os dias, são pessoas que me inspiram muito, porque sempre levaram tudo numa boa, né? Acontece um percalço, não, tudo bem, vamos se levantar, vamos fazer por onde continuar. São mulheres que me inspiram muito. Eu trabalhei com muitas mulheres lá no Sistema Verdes Mares, a Thaís Jorge, a Beatriz Carvalho, a Rafaela Brasileiro, que eu entrevistei no meu podcast, que sempre me inspiraram muito. E a gente sempre se apoiou muito, né? Porque as mulheres se apoiavam muito lá. Que bom, muito bom saber desses relatos, conhecer um pouco dessa história, para inspirar mesmo os nossos ouvintes, internautas, que a gente abre espaço mesmo as mulheres. A gente já teve aqui uma comentarista também, a Luísa, que não pôde participar. Quem veio aqui também foi além da Carolina Ramonhola, a gente teve também a apresentadora do Glória e Tradição, do Fortaleza Podcast, né? A Thaís Lemos esteve também participando com a gente aqui. Então, a gente tenta fazer essa interação. Mas, voltando aqui para a nossa convidada, a Raíssa, fazer uma pergunta um pouco fora do futebol, mas que envolve mulher, né? Que é o seguinte, não sei se você acompanhou, quase todo mundo acompanhou o BBB 20, né? Todo mundo confinado em casa, não tinha muito o que fazer, a gente acabava acompanhando. Não sei se você acompanhou, mas para quem acompanhou, o programa trouxe um debate ali sobre feminismo, empoderamento, né? Até aí, semana passada, uma das participantes, a Boca Rosa, né? O pessoal conhece ele como Boca Rosa, teve um embate ali com o pessoal do Pânico, né? Aquele programa da Jovem Pan. Aí eu pergunto a você, será que está tendo uma virada aí de mesa da sociedade para uma percepção da masculinidade aí do homem tóxica, né, que o pessoal fala, está ficando para trás em relação a essa quebra de paradigmas? Não sei se vocês acompanharam o BBB, e essa entrevista da Boca Rosa, ela se bateu de frente com vários paradigmas, tentando quebrar dos apresentadores desse programa, né? Aí eu achei interessante, quando eu pensei em entrevistar você, aí eu já me lembrei desse programa, linkando um pouco esse bate-papo. Uhum. Eu acompanhei o Big Brother, gosto muito da Boca Rosa, né? Inclusive sigo ela, compro os produtos de maquiagem dela, e eu achei muito interessante também. Eu assisti esse trecho da entrevista lá porque quando você chama uma mulher para falar sobre questões de gênero, é importante que você dê espaço para que ela fale, né? Então era um programa lá contextualizando, uma mesa cheia de homens, e eles queriam
ter mais propriedade para falar do que ela. Então, eu acredito que ela mesma, né, na época do Big Brother, cometeu alguns deslizes e tal, quando saiu da casa, fez algumas, deu algumas declarações, se mostrou propensa a mudar, enfim. Então, é importante que ela, hoje em dia, perceba os erros que ela cometeu e dê mais visibilidade para a causa. Eu acho que sim, é um momento em que as mulheres estão conquistando mais espaço para falar, mas à medida que as mulheres vão conquistando mais espaço, também aparece muito mais gente querendo meio que roubar esse espaço delas. Então, é importante que as pessoas se conscientizem, mas isso é um trabalho de formiguinha, né? Cada um fazendo o seu. Então, cada mulher tem um papel muito importante na sociedade, tentar conscientizar as outras pessoas, mesmo que isso seja uma questão, né, muito desgastante, porque é muito desgastante. Tem gente que não é aberta ao diálogo, que não aceita. Foi o que aconteceu com ela, por exemplo, com a Boca Rosa lá no programa, né, que as pessoas queriam sobrepor a fala dela. Então, eu acredito que ela, no lugar de fala dela, está certíssima. E as outras pessoas que querem entender têm que se fazer dispostas a entender, né? Não é só convidar a pessoa e não dar chance para que ela fale. É verdade. Pegando a sua fala aí, Raíssa, você é uma entrevistada até boa de papo, porque a gente tem uns entrevistados aqui que a gente faz uma pergunta e a resposta é muito grande, às vezes não dá tempo a gente encaixar no programa, né? Mas aqui é um bate-papo, é um bate-papo a gente poder conversar descontraidamente, né? Então está sendo bem rápido as suas respostas, mas está sendo bem, bem legal, porque a gente está conseguindo compreender um pouco do que pensa a Raíssa Martins. Passar aqui para Ingrid Nascimento. Vamos lá. Bom, a minha pergunta é: como você se sente sendo uma grande representante feminista do jornalismo esportivo? Bom, eu acho que eu estou caminhando para ser, né? Eu tenho muitas questões para trabalhar comigo mesma, né? A gente realmente às vezes comete alguns deslizes e tal, mas isso também faz com que a gente cresça, entenda que a gente não nasce, assim, às vezes feministas. Nós somos criadas em um meio muito machista, uma sociedade muito machista, então todo dia é um dia para se desconstruir. Eu acho que o meu trabalho é uma percepção de uma pessoa que começou na faculdade e 4 anos depois eu imaginava que ia estar falando sobre essas questões. Né? A princípio, o meu primeiro tema de TCC era para falar sobre narração esportiva, e depois tive um insight assim, não, por que não falar sobre as mulheres? Por que não dar oportunidade, né, palco? Né? Isso passa pela percepção de você querer valorizar o trabalho de outras mulheres, enaltecer outras mulheres. Então, eu acho que grande eu ainda não sou, mas estou trabalhando assim para ser melhor todos os dias, para que eu possa realmente ter essa visibilidade. Enfim, é um tema que eu gosto muito de debater e que é muito importante, né, debater. Que responsabilidade, né? Deixa eu só ressaltar uma coisa. Pode falar, Ingrid. Ela, por estar iniciando nessa área, eu posso dizer para ela que ela está iniciando de uma forma muito boa. Porque muitas, quando está iniciando, não tem essa, como que eu posso dizer, uma credibilidade tão gigantesca quanto ela está tendo, entendeu? Então, eu posso dizer para ela que ela começou de uma forma perfeita. Não tem outra palavra a dizer. De uma forma perfeita, ela está indo muito bem e vai continuar arrasando. Obrigada. Ezio Rodrigues. Ok, Raíssa. Raíssa, é uma coisa bem que pegou nessa sua resposta, né, a respeito desse seu trabalho de conclusão, né, o TCC. Engraçado que o meu TCC foi justamente, né, sobre narração esportiva. No caso, o meu trabalho foi a questão da evolução, né, das narrativas, né, esportivas. Me foquei mais para o futebol, porque a gente sabe, né, antigamente se falava muito na norma curta, e hoje em cada estado, né, do nosso país, por exemplo, se tem as suas gírias, a sua própria peculiaridade. É um assunto até que foi interessante, Raíssa. Eu mesmo demorei praticamente 1 ano para fazer uma coisa bem bacana mesmo, e ficou aí como um documentário. Mas o seu está de parabéns, porque eu vejo pouco falar sobre as mulheres nessa questão da parte do jornalismo, principalmente nos esportes.
Sobre a minha pergunta, Raíssa, você como jornalista, você acredita que as mídias alternativas possibilitam uma maior interatividade com o público, possibilitando uma cobertura mais ampla dos esportes em geral? Claro, possibilita sim. Até fazendo recorte para o meu trabalho, eu falei sobre alguns sites que são feitos por mulheres, né? O próprio Vibradoras, que elas possuem um podcast, né? Elas cresceram muito. O Futebol por Elas, tem outros sites também que abordam e que são uma alternativa para esse telespectador, ouvinte, enfim, para esse leitor, se informar, né? Não necessariamente depender dos grandes portais. E nem sempre os grandes portais vão conseguir dar conta de falar de todos os assuntos, né? Existem editorias específicas que atraem mais visibilidade, mais audiência, que elas têm um espaço maior, e tem outras que realmente, às vezes, não são retratadas. E aí, com esses portais alternativos, eles conseguem dar muita visibilidade. Eu acredito que é um ramo que está crescendo muito. Vejo cada dia mais pessoas que estão produzindo seu conteúdo de forma independente, seja podcast, documentário, sites, né, blogs de notícias, e estão produzindo conteúdo de qualidade, né, com credibilidade, pessoas que realmente estão trabalhando para fazer um conteúdo legal, não é mais aquela informalidade, né? O próprio Que Bola no rádio já é uma alternativa, já é um veículo alternativo. Então acho que tem tudo para crescer. A gente tem que criar os olhos, né, e crescer os olhos para esse novo meio, que assim, não é só mais os grandes veículos que informam. As pessoas, os blogueiros menores, essas outras pessoas estão conseguindo criar uma visibilidade muito boa e trabalhar de uma forma muito boa também. É verdade. Na coletiva do Rogério Ceni, inclusive, a última coletiva dele, tinha um cara de web rádio lá fazendo uma pergunta, né? Então, a gente antigamente via só o pessoal dos veículos tradicionais participando das coletivas, já tem um credenciado que é do web rádio. A gente já está pretendendo também, já daqui uns dias, estar lá também participando dessas coletivas aí dos clubes, né? Para a gente poder fazer essa cobertura também, que é importante, desses novas mídias sociais. Wellington Silva, com você. Pois é, queria saber da Raíssa em relação a essa nova MP do futebol, né? Essa questão que dá o direito ao time a ter a transmissão, vender as suas transmissões. Nesse embate aí principal está o Flamengo com a Globo, e alguns clubes têm se juntado nessa luta, né? Pelo Flamengo, os clubes grandes, a gente vê que realmente é válido, dá para angariar fundos, dá para angariar valores financeiros melhores. E a gente vê também que Ceará e Fortaleza entraram nessa briga. Queria a sua opinião. Você acha que é benéfico para os clubes cearenses entrar nessa briga em relação a esse procedimento? Bom, eu me informei pouco sobre essa questão da MP, mas pelo que eu vi, né, eu acho que é um embate muito grande, envolve muito dinheiro para os clubes grandes. Eu acredito que pode valer a pena. Para os clubes daqui, se a gente fizer esse recorte, eu não sei se seria tão vantajoso assim. Eu lembro de alguns jogos ano passado, né, quando eu estava cobrindo, ficaram sem transmissão, ou só tiveram a transmissão por veículo X, e nem todo mundo conseguia ter acesso a isso. Então, o principal consumidor desse jogo é o torcedor. Então, acho que partindo desse ponto, que você não consegue fazer o seu principal consumidor ter acesso àquele produto, por que continuar privatizando? Por que continuar mantendo esse monopólio? Eu acho que o futebol é um esporte chiquíssimo e que você consegue dividir ele em várias plataformas. Sobre Ceará e Fortaleza, eles estão se mostrando bem adeptos a essa questão, né, de conseguir realmente se desvencilhar de só um meio de comunicação para transmitir. Eu, sinceramente, não sei como é que vai ficar, mas eu acho que possibilita uma expansão de mercado mesmo, né, para que outras emissoras de esporte também consigam entrar nessa batalha e diversificar ainda mais o público. Fugindo um pouco, já que a gente já está fugindo um pouco do tema do que é o podcast da Raíssa, a gente vai fazer realmente colocar ela para responder algumas perguntas, né, aqui relacionadas ao esporte, né, ao futebol. E uma pergunta que eu queria fazer em relação ao futebol feminino, né, que ultimamente tem sido obrigatório o time da Série A ter o departamento de futebol feminino no clube, né?
mas ainda existe uma disparidade em relação ao futebol masculino. Recentemente, a CBF, inclusive, disponibilizou uma verba pequena para manter as equipes femininas, e houve um certo desvio, né? Alguns clubes desviaram essa verba, e alguns até demitiram as jogadoras e não permaneceram com ela, não pagaram. Então, e a questão da cobertura também da mídia em relação ao futebol feminino, né? Que não é tão intensa como a masculina ainda. Queria que você falasse um pouco sobre essa disparidade, se você acha que um dia vai mudar, ou a cultura ainda é mais do futebol masculino, né, que mais atrai as atenções realmente do público, e o futebol feminino não tanto. Aqui no Brasil está muito difícil ainda. Nos Estados Unidos é que realmente tem um futebol feminino forte, né? A Copa do Mundo feminina possibilitou uma grande vitrine, né, para o esporte feminino. A Copa do Mundo também foi do ano passado, né, se eu não me engano, perdendo já a noção do tempo, né, estamos em quarentena, mas foi a edição que teve maior audiência, porque muitas emissoras trabalharam e transmitiram isso, então possibilita com que outras pessoas consigam assistir, e claro que vão ter uma outra percepção, né? As pessoas entendem que o futebol feminino é uma coisa muito amadora, e não é. Existem muitos clubes com muito investimento, principalmente nos outros países, né? Se a gente for falar do Brasil, ainda assim é muito carente. Realmente esses clubes da Série A possuem... Opa, travou aqui, pronto. Possuem obrigatoriedade, né, para ter uma equipe feminina, mas nem todos os clubes mantêm essa equipe feminina da forma como deveria ser. Quando começou a quarentena, por exemplo, as jogadoras do Atlético Mineiro foram demitidas por telefone, né, por ligação. Então ainda é tratado com muito amadorismo. Acredito que ainda falta investimento, não é para existir só porque tem uma obrigação, né, pelo time principal estar na Série A, mas realmente por tratar a categoria com todo o respeito que ela merece. E eu acho que assim, o futebol feminino ainda está parado, né? Não existe previsão ainda de volta. Como é que você mantém essas jogadoras, essas mulheres treinando, enfim, enquanto o futebol profissional está aí, está atuante e consegue ter muito mais atenção? Eu acho que, como a própria Marta disse, né, no encerramento lá da Copa do Mundo, é valorizar as jogadoras, é incentivar essas meninas a jogarem futebol desde pequenas, né? Assim como você coloca a sua filha, sua sobrinha no balé, coloca ela numa escolinha de futebol feminino também. E a gente precisa plantar essa sementinha nos outros países, Estados Unidos principalmente, que é o grande nome do futebol feminino. A cultura é muito causadora de tudo isso, de toda essa ascensão que elas têm no futebol feminino. Se a gente fizer o mesmo aqui, eu tenho certeza que a gente vai conseguir frutos excelentes no futuro. A própria Marta, né, tá aí quebrando paradigmas e tudo isso, falando de um esporte que é pouco valorizado, porque se fosse mais valorizado ainda, eu acho que a gente teria muitas e muitas outras marcas por aí. Ingrid Nascimento, com você. Oi. Então, a minha quarta pergunta é a seguinte: além do podcast, quais são os seus outros projetos futuros? Bom, por enquanto eu estou só com podcast, né? Eu pretendo transformar ele em um produto mesmo, assim, né? Não ficar só nos 4 episódios que foram feitos para o TCC, mas abranger não só a mulher no radiojornalismo, né? As mulheres no jornalismo esportivo como um todo. Acredito que ainda dá para explorar muito aqui no estado, né? Falar sobre a atuação das mulheres aqui no estado, mas eu pretendo entrevistar outras pessoas de outros locais, outras emissoras. Eu acredito que dá certo, sim, e o podcast é uma via que possibilita, né? Eu consigo produzir por áudio e aí eu consigo encaixar na agenda da pessoa, né? Geralmente as pessoas estão muito ocupadas, e por enquanto eu pretendo manter o podcast, né? Quem conquistar ouvintes e quem sabe no futuro transformar isso em um portal, né? Não sei, estou engatinhando aí nessa, né? É uma boa ideia, com certeza vai engrandecer muito realmente o nosso jornalismo esportivo, com certeza. Ézio Rodrigues. Ô, Raíssa, eu queria fazer uma pergunta, né? Justamente nessa questão do futebol, como é que você vê a questão de atas e bandeirinhas, né? Trabalhando, como por exemplo, nós entrevistamos aí a Carolina Romagnoli, né? Eu e o Carlos e o nosso amigo aí, o Wellington, né?
Como é que você, no seu ponto de vista, vê a questão delas atuarem, né, no futebol masculino? Porque você sabe, tem ainda essa questão que o homem às vezes tenta se impor muito questão do jogo, principalmente jogadores. Eu acho que, não sei se você acompanhou o jogo o jogo do Fortaleza, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi o que teve a árbitra mulher. Teve momentos lá que o jogador faltava, né, pular em cima da árbitra. No caso, como é que você vê vocês mulheres trabalhando dentro do campo num esporte ali, naquela parte que é muito masculina? Eu acredito que para elas, né, seja um desafio muito grande, porque tem a cobrança externa, tem os torcedores, tem a própria imposição dos jogadores dentro de campo. Os jogadores fazem o que fazem com os árbitros, né, os homens, imagine com as mulheres. Eu lembro desse jogo, eu estava trabalhando, inclusive. Enfim, são situações que acontecem e você se pergunta, será que o jogador X e o time X, né, a equipe Y, não sei, teria a mesma atitude se fosse um homem? Será que o trabalho do cicrano seria tão questionado se ele fosse uma mulher? Enfim, são essas questões que sempre vão aparecer nesse meio. Eu acho que essas mulheres são extremamente corajosas por atuarem nisso e não se deixar abater, né? Acho que tem que ser muito pulso firme e bater o pé. Se ela tá ali é porque ela merece estar ali, é porque ela estudou para estar ali, e tá preparada tanto quanto um homem para estar atuando naquele jogo. Com certeza. Wellington Silva. Eu queria saber agora da Raíssa em relação à forma de jogar dos clubes cearenses, né? Vem uma Série A aí que é super difícil. A gente está vendo que o Rogério tem um trabalho muito mais bem estruturado do que o Guto no Ceará, que está começando o seu trabalho. Né? O Fortaleza joga numa formação estilo 4-1-4-1, né? Com uma forma mais ofensiva, com homens de ponta, fortalecendo o ataque. O Guto Ferreira vem mostrando uma formação ofensiva também, mas com o fortalecimento do meio de campo. Né? O que é que, sua opinião em relação às duas formações, qual a que você acha que se encaixa melhor para uma Série A, que é tão difícil? Bom, eu acredito que o Fortaleza já entra numa Série A com um certo tipo de vantagem, porque já tem uma vivência e um entrosamento com os jogadores, né? Essa quebra de comandos do Ceará ocasiona uma bagunça mesmo dos jogadores, né? Se a gente for parar para pensar, já é o terceiro técnico esse ano, então toda hora eles precisam se adaptar para um modelo diferente. Acho que para uma Série A, o primeiro de tudo é que Ceará e Fortaleza sempre, vão brigar para não cair, porque serão os cotados para cair, né? São times que, no padrão daqui, tem um investimento muito bom, mas quando a gente compara com as outras equipes, realmente não consegue bater de frente. Então, eu acho que é ter essa consciência de que tem que ganhar contra os adversários que são parelhos, né? Times ditos menores, como o Sport, que subiu agora, Coritiba, Atlético Goianiense, enfim, esses times que vão brigar ali mais pelo meio, pro fim da tabela. Eu acredito que tem que ter uma postura de propor o jogo, né? O Fortaleza faz muito isso, propõe o jogo. E o Ceará ainda está se adaptando, então a gente ainda está vendo realmente esse entrosamento aí que o Guto está propondo para os jogadores. Você falou do meio campo, né? Ele está testando muito o Vinícius com o Felipe Bachola, às vezes coloca o Ricardinho, enfim, ainda está num momento muito de teste, né? Essa quarentena possibilitou um espaço de tempo maior, mas também a imprensa não consegue ter acesso a esses treinamentos. Então a gente está vendo muito do que está sendo colocado no treino, na prática mesmo, na vivência de jogo. E esses jogos estão servindo para ser um medidor para a Série A, né? Que começa já praticamente. É isso aí. Pedi os meninos, o Wes, a Ingrid e o Elton, preparar outra pergunta, que eu também vou fazer mais uma pergunta aqui. Eu já tenho nossa... uma. Pronto, fica. Prepara aí, deixa ela na agulha aí que eu vou já lhe passar. Primeiro eu vou comentar sobre isso aqui, que é a Renata Mendonça, que é a contratada da Rede Globo, né, para ser comentarista fixa da bancada. Como você falou, jornalista de 31 anos, ela é do Dibradoras, né? Ela vem do Dibradoras, fundadora do Dibradoras, que começou em 2015, e ela já comentou muito aí no Sport TV, e chegou agora à Globo, vai ser comentarista fixa da Globo, né?
ela realmente disse que nunca sonhou em ser comentarista, porque ela via que o espaço ali era mais masculino, ela achava que nunca ninguém podia chegar nesse espaço, né? Porque ela via só homens comentando, mas ela disse que se inspirou aí na Ana Thaís, e ela está aí realmente. Como é que você vê essa comentarista nova aí, né? Que você falou nesse do Dibradoras, e a Renata Mendonça, que é a cofundadora desse projeto, tá aí, chegou na Globo, que é um ápice para as pessoas que trabalham no jornalismo esportivo, porque tem uma visibilidade maior, já ela chegou longe, né, Raíssa? Eu fiquei muito feliz quando eu vi, porque é mais uma mulher comentando, né? Consegui acompanhar alguns programas que ela participava no Sport TV, ela participava principalmente, eu acho, daquele programa de manhã, né, que é com o Marcelo Barreto, Redação Sport TV, eu acho, não lembro mais o nome. E ela comenta muito bem, sabe muito, sabe tanto quanto outros homens, eu acho que ela é muito merecedora dessa oportunidade. E é um fortalecimento da causa, né? É uma mulher extremamente engajada com a causa, participa do Dibradoras, né? É cofundadora, e eu acho que isso engrandece ainda mais, né? Tem uma segunda mulher, ela que também vai fazer parte do time junto com a Ana Thaís Matos, que é também inteligentíssima, que faz comentários muito bons. A Ana Thaís que também tem passagem pelo rádio, né? O rádio lá de São Paulo, se não me engano, ela trabalhou como setorista do Palmeiras na época, tem uma vivência da escola do rádio, e enfim, acho que são mulheres inspiradoras. Queria um dia, sei lá, de repente poder entrevistá-las, né, no meu podcast para falar sobre isso, porque eu acho que elas estão quebrando paradigmas, que são muito corajosas por estarem onde estão. E a gente vai adorar, né, ouvir esse podcast com essas pessoas importantes aí para a gente, para o nosso jornalismo esportivo como um todo. Passar, Ingrid, qual é a sua pergunta aí para nossa convidada? Ok. Bom, Raíssa, em meio a isso tudo que você já tem, que você está fazendo, qual o seu maior sonho? Bom, eu gostaria muito de ser repórter de campo, né? Eu sempre quis ser repórter de TV, enfim. Quando eu entrei para o estágio, acabei atuando na rádio, sempre gostei também. Depois tive a oportunidade para trabalhar na web, que é uma coisa realmente fantástica e que tem uma velocidade enorme, é instantâneo. Tudo que você faz repercute muito. E gostei também, descobri um novo lado meu, mas tenho ainda essa vontade de trabalhar na TV como repórter de campo. Gosto muito de TV, sou uma apreciadora, tanto que as pessoas que eu citei aqui como referências são mulheres que trabalham na TV, e acho que esse é o meu grande sonho, né? Quem sabe eu conseguir ser repórter de TV e conseguir levar o Fórum Baile também, conseguir manter esses dois projetos. Eu vou ficar muito feliz se eu conseguir. Você tem alguma emissora preferencial? Não, assim, o que aparecer, né? Estou aqui disposta, já trabalhei na área, então conheço algumas pessoas, enfim, já tenho uma certa vivência, sei como é que funciona mais ou menos a dinâmica, então estou aberta aí às propostas, né? Ok. Você já veio aqui para São Paulo? Desculpa, perdão. Não conheço São Paulo. Não? Tem algum desejo, algum interesse de conhecer o estado de São Paulo, fazer algum trabalho grandioso para cá? Claro, né? São Paulo é um estado muito importante para o jornalismo sudeste como um todo, né? São Paulo e Rio tem as grandes emissoras, e eu acho que é uma praça muito importante, tem muitas oportunidades por aí. Ah, que bom. E uma última coisinha, juro, gente, a última coisa. Qual time você torce? Isso eu não vou poder dizer. Eu acho que com o jornalismo a gente passa a conhecer muitas histórias e a gente meio que se desprende disso, né? Passa a ser uma obrigação mesmo. Então tem horas que realmente não dá para torcer, não. É verdade. Tudo bem. Aqui falar no rádio, aqui no rádio cearense, eu posso citar duas vozes que se identificam com os clubes, né? Com o Ceará, que é o Gomes Farias, né? Que se identifica com o Alvinegro, e tem também o Júlio Salles, que se identifica com Fortaleza, e alguns outros. E eu me identifico com o Corinthians. A Ingrid é com o Corinthians, mas essa questão realmente de se identificar com uma torcida em si é muito complicada realmente, porque tem aquele torcedor mais fanático, aquele torcedor, mas como o Gomes Faria e o Júlio Salles, eles lidam muito bem com isso, né? Ézio Rodrigues. Bem,
só comentando assim o que a Raíssa falou, né, a questão de não poder falar o seu time, fica mesmo a critério do jornalista, porque a gente conhece, né, Carlos, amigos, que tem muitos jornalistas que torcem para times, dizem time que torce, mas isso não faz com que ele puxe a sardinha para o time, não. Um grande jornalista que eu acho que a Raíssa conhece é o Mauro César. Mauro César, torcedor do Flamengo, mas ele, quando ele vai fazer as suas matérias, dar os seus comentários, ele é uma pessoa bem linear. Ele não puxa o sarro do Flamengo, né? Ele não critica assim, não. Ele fala realmente o que é a verdade. Raíssa, pois voltando aqui à pergunta, certo? Você, nesse cenário que teve, né, de pandemia e tudo, a paralisação do futebol, né, principalmente aqui do estado do Ceará, a questão dos campeonatos em si, que voltaram aí, né, os estaduais, muito na bucha para tentar terminar, para poder jogar logo para o Campeonato Brasileiro. E também a questão da defasagem, né, porque não é de hoje que o futebol cearense sofre dessa questão de dar um retorno para os clubes. Você acredita, Raíssa, Simão, eu quero uma opinião sua. Você acha que hoje, campeonatos estaduais, vale a pena continuar? Certo. Só antes de eu responder, eu vou falar sobre a questão do revelar ou não os times, né? Existem muitos torcedores que maltratam mesmo as pessoas, que não entendem. Tem gente que entende, tem gente que não entende. Então, as redes sociais, da mesma forma que elas amplificam a proporção que as suas coisas tomam, elas também servem muito para receber esse tipo de mensagem não tão legal. E aí sempre tem algum torcedor mais assim animado, mais estressado, que manda alguma mensagem, enfim. Tem gente que realmente não consegue diferenciar. Para o jornalista que está lá trabalhando na cobertura do dia a dia, é trabalho, a gente lida com informação, então não tem como puxar a sardinha para A, para B. O time que eu torço sou eu torço para o meu trabalho, para exercer uma reportagem de qualidade, para poder fazer tudo da melhor maneira possível. Então, realmente, a gente meio que se desprende disso. Sobre os campeonatos estaduais... Só falei assim, na questão de... fica a critério do jornalista. Né? A gente sabe que tem pessoas que dizem e tem pessoas que não dizem. Eu acho que falta muito a questão da pessoa, do ouvinte, do telespectador em si, respeitar, né, a forma como o profissional trabalha, independentemente se ele torce ou não para um time. Não critico quem diz, também não discordo de quem não diz, é uma escolha de cada um, né? Falando agora sobre os estaduais, a gente acompanha mais de perto esse campeonato cearense e, às vezes, muitas das vezes, tanto Ceará quanto Fortaleza pagam, né, para jogar, porque são muitos gastos, né? Aluguel de estádio, enfim, toda a estrutura que é necessária. A gente vê mais uma vez a final do Campeonato Cearense com Ceará e Fortaleza. Os times pequenos não conseguem chegar mais nessa reta final do estadual, muito porque os investimentos são infinitamente menores, né? Então, eu acho que foi até muito debatida, né, nessa questão da quarentena, sobre se os estaduais devem permanecer ou não. Os estaduais, a gente ainda tem que lembrar que ainda serve de vitrine para muitos jogadores, por exemplo, Clebão, que está hoje em dia no Ceará, né? O próprio Jacaré, que estava no Caucaia, se eu não me engano, serviu como vitrine para ir para o Ceará, e outros tantos que foram revelados nos campeonatos estaduais aí de todos os estados. Então, eu acho que, de certa forma, da mesma maneira que o estadual hoje em dia não é tão valorizado, ele ainda tem essa questão de, por exemplo, se o técnico não vencer o estadual, ele é demitido, né? É uma coisa que as pessoas dão importância e, ao mesmo tempo, não dão importância. Eu acho muito perigoso, né, acabar com o estadual assim, porque ele também gera economia para esses clubes que estão, né, mais assim, à beira, correndo por fora. E eu, sinceramente, eu não tenho uma opinião formada sobre tem que acabar ou não tem que acabar. Eu acho que está muito também na questão cultural mesmo, né? As pessoas gostam do estadual, os times pequenos, por exemplo, quando eu falo pequeno, né, de uma região menor, quando recebem Ceará, Fortaleza, Ferroviária, enfim, no interior, já fazem uma grande festa, porque mobiliza muito a cidade. Então, tem tantos aspectos por fora, né, que permeiam essa decisão que eu realmente não consigo decidir, sabe? Tem muita coisa importante, mas também tem muita coisa negativa. Eu me lembro dos estaduais que
que era realmente estádio cheio todos os jogos. Quando eu era pequeno, eu ia para o Castelão, PV, todo jogo era estádio cheio, porque naquela época não tinha essa pretensão muito de Série A, os clubes tinham rivalidade local, realmente eles não almejavam algo maior, então eles ficavam fixos naquela rivalidade aqui. Com o passar do tempo, a mentalidade dos dirigentes foi mudando, e eles foram começando a almejar Série B, Série A, e hoje os estaduais estão ficando mais de lado, realmente, mas tem aqueles estados menores, né, que não estão na Série A, que às vezes ainda valorizam o estadual, né? Wellington Silva. O Wellington tá aí ainda? Porque o Wellington Pronto. Baiano é assim, ele chega devagarzinho. A Raíssa, infelizmente, acho que ela tem cara de Fortaleza, viu? Não queria não, mas parece aí um pouquinho. Aí, em relação a, como o Carlos falou, o futebol feminino, né? Quero saber em relação à seleção brasileira. Vem batendo na trave alguns campeonatos aí, próximo ano tem a Olimpíada, né? Trouxe essa técnica nova de fora, a Pia, que é sueca, dando uma cara nova para a seleção, mas tem mantido aquela base de 3 jogadores principais, que a gente sabe que é a Formiga, que é uma grande volante, 40 e tantos anos, renovou com o PSG, né? Tem a Marta, 30 e poucos anos, a Cristiano também. Só que essas duas, você já percebe uma queda no futebol, não é mais a mesma coisa. Em relação às Olimpíadas, você acha que devia manter essa base dessas veteranas com as novatas ou tem que mudar tudo para uma nova jornada? Eu acho que manter a base nesse caso ainda é importante, porque a Pia ainda está se acostumando, se familiarizando com as jogadoras, mas eu acredito que a seleção vai passar por uma renovação, assim, meio que obrigatória, né? Marta, Formiga, enfim, Cristiane já não estão mais com aquela idade, né, de aguentar tantas competições assim, e é questão de tempo para que ela se aposente. Então a gente precisa projetar uma nova safra de jogadores, e aí passa por esses testes. Eu acredito que para a seleção das Olimpíadas deve ir bem mesclada, né? Até porque é uma oportunidade para essas garotas e eu tenho certeza que elas devem aproveitar da melhor forma que puderem. É isso aí. Como a Raíssa já respondeu sobre o podcast, sobre vários assuntos, aqui a gente faz uma misturada de assuntos, né? E a entrevistada está saindo muito bem, né? A gente só não vai falar do Flamengo porque o nosso técnico da mesa quer que todo programa a gente fale do Flamengo, né? Mas já tá uma overdose de Flamengo lá no nosso Instagram. A gente postou sobre Jorge Jesus lá, deu mais de tantos mil acessos. Mas vamos focar nesses temas de hoje, né? E, Raíssa, eu estava ouvindo lá o podcast Fora o Baile e eu vi a Denise Santiago, né? Eu não tinha ouvido ainda ela no rádio, né? Eu já conheço, claro, na TV eu já conheço, mas realmente, ultimamente, eu tenho ouvido muito eu estou muito ligado na internet. Eu estou deixando de lado um pouco até o rádio que eu sempre gostei. Aí eu ouvi a Denise fazendo a repórter de campo. Parece totalmente diferente dela. Então, existe uma velocidade na fala, existe toda uma dinâmica, né? E, assim, como é que você vê essa questão da adaptação do profissional do jornalismo, que ele passa por várias situações. Ele vai escrever, ele vai editar, mas ele também vai lá ser o repórter de campo, da TV, que é mais tranquilo, e do rádio, que é com maior velocidade. Então, como é que você vê essa adaptação do profissional no jornalismo, que tem que fazer de tudo um pouco, né? Hoje em dia a gente já passa na faculdade a ser meio que multiplataformas, né? A gente tem experiência da TV, do rádio, do impresso, enfim, da web, isso tudo para preparar para o mercado. A Denise eu pude acompanhar de perto logo quando ela começou a ser repórter de campo na Verdinha, porque eu ainda estava no estágio, e a Denise é daquele jeito, tem a dinamicidade, para mim ela é a cara da TV, mas também soube se adaptar muito bem ao rádio, faz um trabalho com muita maestria. É legal ver essa reinvenção de uma pessoa que já estava acostumada a trabalhar numa TV para o rádio, porque é uma linguagem totalmente diferente, né? O ouvinte vai ter que imaginar, como ela mesma diz no podcast, imaginar aquela cena, e para ela, que é muito visual, que trabalha na TV, talvez tenha tido um pouco de dificuldade. Eu acredito que essa é uma virtude hoje em dia, a gente precisa realmente se aprender a se reinventar, porque não dá mais para ficar fazendo só uma coisa, ou você faz só para a TV, ou você faz só para a web, realmente não dá, os meios estão muito interligados.
Hoje você escreve para o portal e amanhã você participa de um programa de debate. Então a gente meio que tem que se preparar para tudo, né? E claro que tentar fazer todas essas plataformas da melhor forma possível. Tem pessoas que preferem mais a web, tem pessoas que gostam mais do rádio, enfim, cada um tem sua preferência, mas a gente tem que estar preparado para todos esses veículos. Com certeza, eu estava ouvindo uma rádio ontem aqui de Fortaleza, aí o narrador chamou o repórter, e o repórter, rapaz, ele estava tão lento que as jogadas passando e ele ainda... Tem que ser rápido, né? Não pode ser lento, tem que ser dinâmico. Então eu fiquei assim, cansou um pouco ouvir ele, porque tem que ser bem rápido, dinâmico, né? É um time diferente, né? Vamos lá, ainda dá tempo aqui para Ingrid, para o Ezio e o Elton fazer uma pergunta rapidinho. Vamos lá, Ingrid, conversando com você, para a gente finalizar. Ingrid, está aqui ainda? Vamos passar então. A Ingrid está aí ainda? Oi, Ingrid, pode fazer uma pergunta aí à nossa entrevistada. Está cortando o áudio, né, da Ingrid? Não está ouvindo, né? Então vou passar, Ingrid, enquanto você ajeita o áudio aí, vou passar para o Ezio Rodrigues. Com você, Ezio Rodrigues. Bem, assim, eu não tenho uma pergunta, né, formada para a Raíssa, né? A gente, durante essa entrevista, mostrou, né, muita desenvoltura para poder responder aí as nossas perguntas, ser mais direta na questão. No caso, a mensagem que eu deixo aqui, Raíssa, para você, é de agradecer, né, por estar aqui no nosso programa, né, participando dessa entrevista, desse debate, te desejar tudo de bom, né, nessa caminhada. Eu sei que para o público feminino ver essa transformação sua dentro do jornalismo, né, tentando alcançar os seus objetivos, né, é meio que inspiração para elas poderem também se desafiar dentro da sociedade, né? Então, só quero deixar uma palavra aí, né, que é superação, que é o que eu vejo em você nesse momento. Muito obrigada pelas palavras. Eu espero que esse meu trabalho contribua para que outras meninas, para que outras mulheres se inspirem também nessas outras que vieram antes de nós, né? Ingrid Nascimento, dá para falar? Tá dando certo agora? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, estão conseguindo me ouvir? Estou ouvindo, pode falar. É que teve um probleminha que estou arrumando, mas... Tranquilo. Vamos lá. A minha pergunta é o seguinte: se você um dia pretende dar aulas ou palestras sobre o assunto de jornalismo esportivo? Penso, né? Eu penso em transformar esse meu trabalho numa pesquisa de mestrado, enfim, ainda tem muito chão aí para a carreira acadêmica, mas eu quero inscrever esse trabalho em prêmios, enfim, em todos os congressos que eu possa abordar isso. E quem sabe, né? Eu posso depois ser uma referência no jornalismo esportivo, né? Eu estou ainda no começo, enfim, eu quero muito poder inspirar outras pessoas. Olha, eu posso falar uma coisa para você. Desculpa, eu acho que eu cortei alguém, perdão. Uma coisa eu vou dizer para você. Se você der aula de jornalismo esportivo, serei uma de suas alunas, viu? Tá certo. O Wellington Silva. Pronto, despedindo aqui da bancada, da Raíssa, né? Agradecer a participação dela. Foi muito bem participativa, objetiva nas suas respostas, que fica mais claro, com certeza, né? Desejar toda a sorte do mundo. Felicitações. Aí, como a Ingrid falou, perguntou tanto de São Paulo, pedi para a Ingrid conseguir uma vaguinha no Sport TV aí para a nossa amiga Raíssa, para ajudar ela, né, rapaz? Já perguntou tanto, então dá uma ajuda aí para a amiga. Opa! Só para encerrar, né, a pergunta, temos agora as quartas de final da Copa do Nordeste para os times cearenses, né? Fortaleza vai pegar o Sport e o Ceará vai pegar o maior do Nordeste, que é o Vitória, né? Eu queria saber da Liga não, porque ele é de Salvador, aí ele tá puxando sardinha pro time dele, né? Torço tanto o Ceará como Vitória, né? Torço os dois, mas o coração é rubro-negro. Raíssa, Queria saber da Raíssa
qual o jogo mais difícil, né? Se vai ser para o Fortaleza ou vai ser para o Ceará? Rapaz, eu acho que esse jogo tem uma importância muito grande, né? Tanto o Ceará quanto o Fortaleza, se passarem, já se enfrentam na semifinal, é um clássico rei, enfim, os ânimos vão se alterar com certeza, né, para os torcedores. Eu sinceramente não sei mensurar qual é o jogo mais importante. Eu acho que o Fortaleza, de certa forma, tem um pouco mais de vantagem por eu já ter, né, destacado antes, ser um time mais entrosado, já jogar naquele modelo de jogo, então chega com um pouquinho mais, né, mas claro que o fator não estar jogando em casa, né, a torcida também acho que influencia muito, né, tanto o Fortaleza quanto o Sport não vão jogar em casa, né, a gente sabe disso, mas estar longe da torcida eu acho que realmente é um fator que pesa para os dois, então eu acho que realmente está 50-50, né, 50% de cada lado. Para o Ceará, eu acredito que vai ter que se desdobrar um pouco mais, né? Porque vai ser mais um jogo que vai servir como teste para o Guto Ferreira. Então, eu acho que esses jogos vão ser bem parelhos. Eu não sei votar ou, será, chutar quem é que vai passar, mas espero que os times cearenses consigam ir, né? Porque o que a gente quer é que o futebol cearense esteja no topo para que isso gere muito mais visibilidade para o nosso futebol, muito mais profissionalismo. É uma pena que o Clássico Rei não vai ser na final, né? Porque seria interessante ter um Clássico Rei na final, decidindo aí o Campeonato do Nordeste. Tem alguém batendo na porta aí? Batendo na porta de alguém, galera. Vamos atender, né? É o Ezio fazendo construção aí. Pois é. Então, mas esse Clássico Rei vai ser interessante. Eu vi até o Fernando Graziani, o Breno Rebouças, a galera tudo brincando que poderia ser um Clássico Rei já da final do Cearense, do Brasileiro, tudo num jogo só para poder economizar datas, né? Mas porque realmente está sem datas para o futebol daqui para frente, né? Só mesmo agradecer também a Raíssa Martins, que foi cordial, atendeu o nosso pedido para essa entrevista, né? Uma entrevista informal, a gente está fazendo cada um na sua casa, né? A gente tem um estúdio da rádio, mas não pode. Talvez na próxima semana a gente vai voltar para o estúdio. O Arenilton me falou aqui. Também estou com saudade do estúdio, é bom fazer no estúdio, mas a gente passou 3 meses na pandemia, 4 agora, né? 4 meses fazendo em casa, com todas as suas dificuldades, a gente conseguiu passar essa pandemia fazendo esse programa, realmente foi importante. E o último programa, assim, antes de voltar para o estúdio, inclusive foi com a Raíssa. Agradecer a Raíssa, que se dispôs, viu, Raíssa, aqui a nos atender nosso pedido. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouquinho aí desse meu projeto de conclusão de curso, né, de vida mesmo, né, eu pretendo continuar aí com ele. Obrigada, gente. Muito obrigado, Raíssa Martins, Wellington Silva, Ezio Rodrigues, Ingrid Nascimento. Na próxima semana a gente volta aí com a edição do programa. Esse foi o 49 e o número 50, aí fazendo 50 programas. A gente vai fazer direto do estúdio lá da nossa Rádio Classista, em parceria com o Bola no Rádio. Um abraço e até a próxima semana. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.